Olá, concurseiro, concurseira. Este é o Aprova Atualidades, que traz para você as notícias mais importantes e uma relação entre essas notícias e os concursos por todo o país. Concurseiro, concurseira, antes de eu ir para o tema da aula de hoje, quero reforçar um assunto que eu tratei nas últimas duas aulas. E eu vou reforçar aqui que é de extrema importância que você estude o Atlas do IDM, ou melhor, do IDHM do Brasil, do Atlas do Índice de Desenvolvimento Municipal. Durante as duas últimas aulas, eu mostrei alguns pontos que você deve mexer, eu demonstrei como evoluiu o IDH dos municípios do nosso país. E reafirmo, os dados que naquele Atlas que estão presentes, os dados ali publicados, serão com certeza fonte de inspiração para as bancas que tratam do tema, principalmente da questão social, que tenham no edital educação, que tenha no edital a questão do desenvolvimento econômico. Como o Brasil evoluiu nos últimos 20 anos, e é possível observar isso muito claramente nos mapas, nas planilhas, nos gráficos do Atlas do Desenvolvimento Municipal, o IDHM. Então, não tenha dúvida, as bancas vão se inspirar. Isso foi publicado nos jornais também, eu afirmei isso lá atrás. Só que, você olhando na fonte, você vai poder fazer combinações, você pode fazer uma leitura diferente do que os jornais publicaram. E o nosso tema de hoje? Concurseiro, concurseira, eu quero falar aqui do Brasil que dá certo. Como assim o Brasil que dá certo? Da onde tirou essa ideia? Olha só, eu quero falar, começando, não é meu time, tá? Vamos deixar bem claro isso, mas nenhum dos dois é meu time. Corinthians e Luverdense. Até quero mostrar para você o link. Dá uma olhadinha aí. Corinthians, errei até o nome, né? Os corintianos vão ficar bravos comigo. Corinthians joga mal e perde para Luverdense com gol irregular no fim. Claro que quando eu vejo ali, leio gol irregular no fim, tenho a impressão que é um meio de imprensa paulista reclamando, como os meios de imprensa no Paraná reclamaram do gol irregular que o Coritiba levou. Mas, olha, não quero discutir com você aqui o jogo em si, mas do modo de vista geral. Corinthians, indiscutível, um time reconhecido mundialmente, só que quando você olha para aquela palavrinha ali, ó, Luverdense, para você faz sentido que não é do Mato Grosso? O restante do Brasil mal tem noção do que significa esta palavra. Mas veja aqui na sequência da matéria, o atual campeão mundial, aí que vira a notícia, né? O atual campeão mundial criou poucas chances e deixa o Mato Grosso com uma derrota inesperada. Concurseiro, concurseira, Lucas do Rio Verde, o qual está o time da Luverdense, é um dos municípios do nosso país que mais evoluiu, que mais teve melhora nos últimos anos do ponto de vista de educação, do ponto de vista de saúde, todo o desenvolvimento social. Mas de onde surgiu isso? Todo o norte do Mato Grosso é um polo extremamente desenvolvido no ponto de vista da plantação da soja, na plantação de algodão, isso em grande quantidade, e exportações para todo o mundo. Então, o interessante ao olhar para esta notícia, que eu acabei de mostrar para você aí, não estou pensando na questão da derrota do Corinthians, como eu disse, não é meu time, mas olhar para a questão da Luverdense e notar que eles se transformaram, tá, em um time que
foi capaz de derrotar o campeão mundial, né? Um time que a maior parte dos brasileiros mal sabe onde está. Nós temos que procurar no mapa, até eu quero abrir o mapa agora aqui para a gente poder localizar melhor isso. Então aqui está o Mato Grosso do Sul, Goiás, o Distrito Federal, todas essas unidades federativas formam o Centro-Oeste. Lembrando que aqui o norte do Mato Grosso, e mais ou menos onde eu estou passando o mapa aqui, está Lucas do Rio Verde, está Sinop. Esta região que foi colonizada por paranaenses, por catarinenses, por sul-riograndenses. E esses grupos de pessoas do sul do país, e paulistas também, chegaram lá no início dos anos 70, os anos 80 foi um período de colonização e transformaram essa região numa grande produtora de grãos do nosso país. Então, ao olhar para o jogo com o Corinthians, tenta fazer essa relação que eu estou provocando aqui. Você, como que surgiu uma cidade nova? Corinthians vem de uma cidade do início da colonização do país. Já Lucas do Rio Verde, o qual tem o time luverdense, é um time da nova colonização, do novo momento, de um Brasil que está dando mais certo do que, por exemplo, a industrialização. Porque na agricultura nós somos campeões. Não há dúvida disso. O mundo reconhece que o Brasil tem uma das melhores agriculturas do mundo, ou melhor, uma das melhores agropecuárias do mundo. Só que o problema está na seguinte situação: tirar o grão de soja, levar para o porto. Tirar o frango do aviário, levar para o porto. Tudo isso é complicado por causa da nossa infraestrutura, que ainda está atrasada, que ainda não evoluiu, não foi reformada, porque ela data lá dos anos 60. Concurseiro, concurseira, antes de eu voltar aqui dessa questão do Corinthians e para fazer o fechamento, só quero lembrar de um fato, tá? Para não dizer que eu estou apenas falando do Corinthians. Existe um jogo semelhante a esse, histórico também, lá no final dos anos 90, que foi entre Santos e Sinop, ou melhor, entre Sinop e Santos, porque o jogo ocorreu na cidade de Sinop, que está muito próximo a Lucas do Rio Verde. Na época, lá no final dos anos 90, muitos jornais publicaram uma notícia parecida com o que eu estou comentando com você agora. O fato de o norte da região centro-oeste começar a produzir também times que começam a competir com a parte industrializada do Brasil. A parte agora de desenvolvimento agropecuário também começa a mostrar o seu poderio no futebol. Não sei se isso vai acontecer, pode ter sido apenas uma zebra esse fato do Corinthians ter perdido, terá o jogo de volta, isso é indiscutível, mas marcou. Olhando para isso, então, faço a ressalva, porque se eu tivesse que montar uma banca, tivesse uma banca montando uma questão que relacionasse questões de desenvolvimento econômico, aspectos históricos, eu certamente pegaria esse fato do Corinthians para ver se o aluno tem a capacidade de estabelecer tal relação. E qual é? Reforçando agora, um estado já industrializado, do início da colonização do Brasil, com um estado da nova colonização, no caso o Mato Grosso, e que um time que representa esta nova colonização. A Lucas do Rio Verde é uma cidade nova que faz parte desse novo momento, desse período que o Brasil começou a se industrializar, ou melhor, a colonizar lá nos anos 70. Por que aconteceu essa colonização nos anos 70? Devido à Revolução Verde. Lembrando que a Revolução Verde começa nos Estados Unidos com Norman Borlaug. Esse senhor ganha também o Prêmio Nobel da Paz. Ele era um engenheiro agrônomo. Mas por que um engenheiro agrônomo ganha o Prêmio Nobel da Paz? Porque ele desenvolveu o trigo
híbrido. E, na sequência, isso é aplicado para todos os outros produtos. Mas por que que o engenheiro agrônomo ganha o Prêmio Nobel da Paz? Veja só, é fácil a leitura. O fato dele conseguir, com o milho híbrido, em outros produtos também, como a soja, tomate, milho e assim por diante, possibilitou uma maior produção de alimentos. Automaticamente, entendeu-se que o mundo produzindo mais alimentos diminuiu o número de guerras em nosso planeta. Então, por isso que foi dado ao Norman Borlaug o Prêmio Nobel da Paz. E a região centro-oeste, tanto o norte do Mato Grosso, o sul do Mato Grosso, Goiás e assim por diante, se desenvolveram logo depois que acontece essa Revolução Verde, que nós passamos a ter uma semente mais resistente, porque a região do norte do Mato Grosso, lembre-se que é cerrado, não pode ser qualquer semente, tem que ser algo adaptado àquela região, aquele tipo de clima que tem um período de estiagem mais longo e depois um período de chuva que se estende por um período, por meses de maneira mais longos do que acontece na região sul, que é bem distribuído as chuvas lá, é marcante, chuva e estiagem, e automaticamente o agricultor precisa estar adaptado a esse sistema. Concurseiro, concurseira, fica aí a dica, até em futebol é possível nós estabelecermos sim uma relação com os editais que existem nos concursos pelo país. Vai da nossa capacidade de relacionar, de olhar para o tema que está ali e estabelecer essa relação. Fica aí a dica então, relembro para você voltar no Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal. Não esqueça disso, é importante. Vejo você no próximo encontro. Até mais.